Olá, primeiro ano. Na última semana, nós estudamos sobre a duplicação do DNA e as fases que antecedem, os momentos que antecedem a fase da divisão celular, da mitose e da meiose. Se chama intérfase. Verifica lá no Classroom, que tem lá uma aulinha gravada sobre essa duplicação e sobre essa intérfase. Hoje, nós vamos ver as etapas que a célula sofre para poder se dividir, para formar uma célula igual. Esse processo que a célula se divide formando outra igualzinha a ela, idêntica, se chama mitose. Tema da nossa aula de hoje. E então eu vou fazer uma explicação geral para vocês, bastante resumida, e vou disponibilizar a primeira parte do nosso trabalho valendo de 0 a 10, que é a parte dos desenhos dessa mitose. Então, para que vocês entendam, para que vocês saibam o que está sendo, o que vocês precisam desenhar, vai minha explicação aqui. Vou compartilhar a tela. Pronto. Então, esse daqui é o assunto da nossa aula de hoje, né? A mitose é um processo de divisão que serve para formar células idênticas. Então, olha só, se você tem uma célula inicial, tá vendo? Esta célula vai se preparar, vai se dividir, vai formar uma outra célula que é igualzinho ela. Tudo bem? Uma é ela vai entrar em divisão e vai formar duas células, né, no final, duas células iguaizinhas. Ou seja, ela forma mais uma igual a ela. Então, se ela tem ali 2 cromossomos, vai formar outra célula com 2 cromossomos. No nosso caso, que são 46 cromossomos, né, no processo de mitose, vai formar outra célula também com 46 cromossomos. Ok? Então, esses são os processos que nós vamos ver hoje. Aqui está marcado os microtúbulos, desenhado em verde. Desenhado não, isso daqui é uma foto do microscópio com fluorescência. E em vermelho está o material genético, ok? Essa daqui, essa primeira foto, é a intérfase. Foi a foto que nós vimos, a imagem, né, que nós vimos na aula da semana passada. Então, a partir delas, nós vamos começar com essa daqui, chamada de prófase, aqui está no inglês, né, mas escreve prófase. Aqui, metáfase, anáfase, e aqui a telófase e cintocinese. Essas são as fases para divisão: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Prometa-ana, de prófase, meta, né, de metáfase, ana, prometa-ana, telefonar, de telófase. Prometa, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aí a citocinese, no final. Bem, mas vamos ver qual que é a dinâmica geral dessa divisão. Então, ela já duplicou o material genético lá na intérfase, assunto da semana passada, né, na duplicação. E nós temos aqui, então, uma condensação do cromossomo, ele começa a ficar mais grosso, por quê? Porque ele vai empacotando desse jeito, tá? Ele vai empacotando até formar aquele xizinho lá que nós vimos do cromossomo. O xizinho já é o grau máximo de compactação. Quando não está o xizinho, ele está esticadinho, o DNA está esticado, tudo bem? Então, ele compacta tudo, forma o xizinho, alinha os cromossomos no meio da célula aqui, separa os braços do cromossomo, vai ali, né, tem 46 para cá, 46 para lá, daí depois divide o citoplasma. É isso, a mitose. Formou duas células iguais, tá? Então, vamos lá para a prófase. Prófase, veja que eu tenho aqui o material genético, DNA, um pouquinho mais grosso, tá? Por quê? Porque é mais grosso? Porque ele está compactado. Então, é como se ele pegasse assim, como se ele pegasse vamos dizer assim, tá? O DNA está esticado e ele começasse a fazer esse empacotamento aqui, ó. Esse empacotamento. Então, ele começa a ficar mais grosso, mais espesso, porque está compactando. E isso você vai fazendo para, né, pensando em todo o DNA, tá bom? Que ele é bastante comprido.
Então, vamos lá. Essa daqui vai ser uma imagem que vocês vão ter que desenhar. Os filamentos, ele está mais espesso. Observem que aqui eu ainda tenho um envoltório nuclear, correto? E nós temos aqui um centro de nucleação dos microtúbulos. Nós vimos já isso lá no segundo bimestre, na aula de citoplasma. Se chama centrossomo. Esse centrossomo é que sai dali todos os microtúbulos dele. Então, ali na intérfase, ele se duplica, fica 2 centrossomos, tá? E a ideia é fazer com cada um centrossomo vai para polos opostos da célula, tudo bem? Então, esses aqui são os microtúbulos, né? E esse negocinho aqui é o centrossomo. Dentro do centrossomo tem ali os centríolos, ele fica lá dentro de gaiato, né? Mas ele não participa ali da divisão. Lembra que nós comentamos isso no segundo bimestre. Então, é isso que vocês têm que desenhar. Tá vendo que eles começam a se afastar? Tem o centrossomo aqui, tem outro lá atrás do núcleo ali, ó, tá vendo? Que também tem os seus próprios microtúbulos que saem dele. Tudo bem? Tem aqui a condensação, né? A condensina é a proteína que condensa. O nome dela é o que ela faz, tá? Então, ela vai prendendo, ela vai condensando. Vou pegar de novo aqui o meu DNA, né? Ela vai prendendo, formando alças, assim. E ela prende, e vai formando essas alças para o filamento ficar mais grosso, e a ideia é compactar até formar o cromossomo lá na frente, tá? Mais para frente, tudo bem? Então, a condensina é a que condensa o material genético, o DNA. E nós temos aqui, né, a separação desse centrossomo. Inicialmente, ali na intérfase, ele é desse jeito, aqui está representando o núcleo, né? Então, eles começam a se separar. E à medida que a prófase avança, esses centrossomos, eles vão ficando em polos opostos, como aqui, por exemplo. Está vendo? E aqui tem um centrossomo, aqui tem outro centrossomo, desenhado em verde, né? E à medida que eu quero que vocês prestem bastante atenção em duas coisas, tanto nos microtúbulos, na ação dos microtúbulos, quanto no que está acontecendo com o DNA. São duas coisas importantes para a gente, tá bom? Então, à medida que o centrossomo vai afastando, o material genético vai ficando mais compacto, vai ficando condensado, tudo bem? Lá no final da prófase, a gente tem uma subfase, né, que alguns livros traz como prometáfase. Ela pertence ali à prófase, tá bom? O que a gente observa aqui? Vamos olhar, então, o que eu falei. Os microtúbulos. Tem um centrossomo aqui desse lado e tem um centrossomo aqui desse lado. Tá? E aí, cada um desses centrossomos sai os microtúbulos em verde, tá vendo? Observe que nessa foto eu não tenho mais o envoltório nuclear, ele começa a se fragmentar. Tá vendo? Por quê? Porque, então, a célula aqui, ela deixa de ter núcleo nesse momento. Porque os microtúbulos ficam lá no citoplasma, não é mesmo? Como que os microtúbulos vão acessar o material genético que estão dentro do núcleo? Então, esse envoltório nuclear precisa ser fragmentado para que esses microtúbulos acessem, possam, né, se ligar aos cromossomos. E aqui, então, nós temos, né, já vou explicar esse pescador pegando peixe aqui, tá? Aqui um cromossomo, e bem nessa região central aqui, ó, eu tenho uma plaquinha onde se ligam os microtúbulos. Então, os microtúbulos, eles vão crescendo e eles vão se ligar nessa partezinha aqui, chamada cinetocoro, tá bom? Essa plaquinha ali do meio do cromossomo. Eles se ligam ali. Então, veja que o cromossomo, que é o xizinho ali, estão vendo, né? Ele está duplicado, né? Esse braço aqui, ó, esse braço aqui é uma cópia desse outro braço aqui. Essa cópia foi feita lá na intérfase, tá bom? Essa duplicação, aula da semana passada. E a ideia aqui agora é fragmentar o envoltório nuclear para que os microtúbulos se liguem nos cromossomos. E ele faz, né, sai lá do centrossomo, tá vendo aqui, anterior? Sai lá do centrossomo e ele vai tentar pegar o cromossomo.
tá? E ele faz isso como se fosse, né? Sai daqui um microtúbulo, ele vai crescendo, 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 até tentar pegar o cromossomo. Não conseguiu, todo o microtúbulo é desfeito e tenta mais uma vez. E nisso ele vai fazendo, vai tentando até que os dois lados do cromossomo, tanto esse lado aqui quanto esse lado aqui, se liguem aos microtúbulos, que é o que está mostrando aqui nessa imagem. Tudo bem? Então, isso tudo é o que vai acontecer na prófase, tá? Agora, a metáfase, a próxima fase. A metáfase alinha todos os cromossomos no equador. Tá vendo aqui? Então, eu tenho isso daqui, pessoal, é o centrossomo, que está aqui desse lado da célula, e do outro lado da célula tem outro centrossomo. Cada centrossomo emite os seus próprios microtúbulos, tá bom? Olha, novamente, veja que eu continuo não tendo o envoltório nuclear, né? Porque agora os microtúbulos prenderam o cromossomo, se ligaram ao cromossomo e está alinhando todos aqui debaixo, um debaixo do outro, tá? Essa é a metáfase, faz um alinhamento. Aqui o desenho, ele está mostrando 4 cromossomos. No caso da espécie humana, seria 46, um baixinho do outro, 46, assim. Ele coloca 4 para ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Porque se fosse 46, ia dar muito pano para manga aí, né? E aí, aqui, pessoal, nós temos um detalhe dos microtúbulos, tá? Tanto que os microtúbulos estão mais destacados aqui. Esse aqui do meio é o cromossomo. Ele desenhou pequenininho porque ele quer evidenciar os microtúbulos mesmo, tá? Para mostrar a evidência. Veja que eu tenho aqui um microtúbulo que ele pintou de azul, tá vendo aqui? Ele sai do centrossomo e se liga no cinetocoro do cromossomo, tá vendo? E esse outro aqui também, ó, sai do centrossomo e se liga no cinetocoro. Ele pintou em azul para falar que esse microtúbulo é o microtúbulo do cinetocoro. Aí nós temos outro microtúbulo, que é o rosa, que ele fez aqui em rosa, só porque eles não se ligam. Veja que esse microtúbulo rosa, ele não se liga ao cromossomo. Ele vai se grudar com o microtúbulo que é lá do outro, né? Você tem o microtúbulo desse, se liga com o microtúbulo daquele outro ali. Desse centrossomo com aquele outro. É o que está acontecendo aqui. E nós temos esse verdinho aqui, que é o microtúbulo astral. Esse daqui, ele vai se grudar na membrana plasmática. Vamos tentar ver. Olha só, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o centrossomo, os microtúbulos astrais que se prendem na membrana plasmática da célula. Esse daqui que se ligou ao cinetocoro é o microtúbulo do cinetocoro. E aí nós temos um outro aqui, que é esse detalhezinho aqui em cima que ele está mostrando, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Aqui esse de baixo é o microtúbulo desse centrossomo e o de cima é o microtúbulo do outro centrossomo. Então, esses são os detalhes que vocês têm que fazer no desenho de vocês. Esses 3 tipos de microtúbulos têm que estar evidenciados juntamente com os cromossomos um embaixo do outro. Aqui ele coloca um cromossomo vermelho e um cromossomo azul para falar que nós temos metade do cromossomo da mãe e metade do cromossomo do pai. Tudo bem? São os nossos cromossomos que recebemos da nossa mãe e os nossos cromossomos que recebemos do nosso pai. E aí, depois, o que vai acontecer? Uma vez que esses cromossomos estão alinhados no equador, esses braços do cromossomo vão ser separados. Vai um braço do cromossomo para cá, outro braço do cromossomo para o outro lado. É exatamente isso que está acontecendo na anáfase. E como que esses braços vão parar lá naquele polo e lá naquele outro lado? Os microtúbulos vão arrastando, tá? Os microtúbulos vão arrastando, tudo bem? Então, verifiquem. De novo, aqui eu tenho o centrossomo, os microtúbulos astrais presos na membrana plasmática. Veja que, nesse momento, eu tenho os braços do cromossomo sendo separados, ou seja, as cromátides irmãs. Tanto faz chamar cromátide irmã quanto braço do cromossomo, dá no mesmo, tá bom?
E olha só que nós temos aqui no meio, aqui em cima também, os microtúbulos interpolares, que é aquele que se liga um no outro, né? Então ele vai esticando a célula e ao mesmo tempo que uns vão esticando a célula, né? Tá vendo? Olha só, a célula está sendo esticada ali, né? Ela estica assim. À medida que a célula vai sendo esticada, o microtúbulo do cinetocoro vai puxando os braços do cromossomo para ficar cada vez mais distante um do outro. Bom, esse desenho mostra um ponto de checagem. Olha só o bracinho os dois braços do cromossomo, tá vendo? Eles são ligados um no outro, né, por umas proteínas. Aqui é o cinetocoro, os microtúbulos desse lado, os microtúbulos desse outro lado aqui. Verifiquem que nesse momento acontece um ponto de checagem para essas ligações aqui, essas presilhas, serem degradadas. E aí separou o braço do cromossomo, vai cada um para um lado, tá bom? Isso é muito importante, essa verificação. Por quê? Já pensou se não tivesse essa verificação? Se não tivesse grudado certinho, iria, então, um cromossomo inteiro lá para aquele lado? Os dois braços, sendo que ele tem que ir cada um para um lado? Entende isso? Então, a célula faz esse ponto de checagem, tá bom? Quando vai um cromossomo inteiro, por exemplo, ou fica um cromossomo perdido, como é o caso aqui, bem, isso pode dar um problema. E aí a gente vai ver isso mais na aula do terceiro ano. Na aula da meiose na semana que vem, a meiose semana que vem, tá? O professor daí vai explicar um pouquinho sobre esses problemas que podem acontecer. Tudo bem? Mas não vamos perder o nosso foco da mitose, tá? Eu tenho também algumas drogas, como a colchicina, que ela impede os microtúbulos de crescerem. E aí, então, a gente faz o estudo chamado cariótipo. O que é isso? É o estudo dos cromossomos, tá? Dá para ver, os cromossomos ficam compactados na forma de X, na compactação máxima, mas eles não são alinhados no equador, porque eu usei uma droga que impede o microtúbulo de crescer. Se não, o microtúbulo não cresce, os cromossomos não ficam alinhados no equador. Essa droga é usada para estudo em laboratório, para fazer estudo de cromossomos. Esse aqui, por exemplo, é da espécie humana. Tá? Nós, da espécie humana, temos 46 cromossomos, que são 23 pares. Nós temos 23 pares da mãe e 23 pares do pai. Desculpa, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, que dá 46, 23 pares. Tá? Um par da mãe e um par do pai. Essa foto está mostrando, nós temos dois cromossomos número 1, um é do pai e o outro é da mãe. Né? Um é vermelho, o outro a gente pinta de vermelho, outro a gente pinta de branco, de azul. Dois cromossomos número 2, um é do pai e outro da mãe. Dois cromossomos número 3, um é do pai e da mãe. E assim por diante. Tem 19, 20, 21, aqui embaixo 22. O 23º está aqui, ó. Nós temos um cromossomo Y aqui embaixo e um X. É o cromossomo que determina o sexo. Quando são 2X, é feminino. No caso aqui, que é Y, X e Y, é do sexo masculino. Semana que vem, na aula de meiose, o professor explica melhor isso. Tudo bem? Estudo do cariótipo, estudo do cromossomo, aqui usando refletores fluorescentes no microscópio, né? Dois cromossomos número 1 é do pai e outro da mãe. Dois cromossomos número 2, um é do pai e outro da mãe, né? Aqui eles pintaram, usaram um fluorescente para cada cor se ligar a um cromossomo específico. E aqui, novamente, usando, né, um cromossomo X, são 22, o 23º é um cromossomo sexual. O Y é um menorzinho, tá? Mas continuando, veja que já separamos, né, o braço do cromossomo, já foi para cada lado da célula, né? E aqui, então, nós temos a telófase e citocinese acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, veja que está separando aqui o citoplasma. Aqui vai ser uma célula e aqui vai ser outra, né? As duas iguaizinhas, tudo bem? Então, nós temos na telófase, olha só que legal, voltou a ter de novo o envoltório nuclear. Verifiquem. Ele é lá no final da prófase e ele se fragmenta, né? Metáfase não tem um envoltório nuclear.
anáfase não tem um envoltório nuclear. Agora, aqui na telófase, volta a ter, então. Só que dessa vez, 2 núcleos, né? Porque foram separados os cromossomos, tá bom? E a divisão do citoplasma, para ficar 2 novas células. Tá? Olha só esse desenho mostrando aqui o envoltório nuclear, lá na prófase se fragmentou, e aí depois que separou os braços do cromossomo, ele forma 2 novos núcleos, um lá e outro cá, tá bom? Aqui no caso de uma célula animal, acontece esse estrangulamento, tá vendo? Do citoplasma. E no caso da célula vegetal, depois que faz a divisão, forma-se uma nova parede vegetal aqui no meio. E aí fica 2 células, tá vendo? Então é isso, pessoal. Esses são os 6 desenhos que vocês vão fazer para mim, tirar foto, tá, do caderno e postar como a primeira parte do nosso trabalho. Ok? Vocês têm que prestar atenção nos detalhes que o professor explicou. Usa uma cor para representar os microtúbulos, usa outra cor para representar os cromossomos. Se quiser fazer a cor vermelha e azul para dizer que um é do pai e outro da mãe, beleza, pode fazer. Preste atenção no movimento que os microtúbulos estão fazendo e presta atenção nos movimentos que os cromossomos estão fazendo, tá bom? Precisa prestar atenção. Se não tiver de acordo, o professor não vai dar nota máxima. Combinado? Vamos lá, então. Primeiro ano, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a explicação do professor. E nós vamos continuar, então, na semana que vem, um outro tipo de divisão que tem uma outra função. Hoje, células iguais, mitose. Semana que vem é um outro tipo de divisão com objetivo diferente, tá ok? Vou aguardar aí vocês, tá bom, pessoal? Até mais.